O que a Bíblia fala sobre o Senhor Jesus? E o que o Senhor Jesus fala sobre a Bíblia? No nosso pequeno estudo de hoje, eu vou falar sobre Jesus e a Bíblia. Qual o relacionamento que Jesus de Nazaré, o nosso Senhor Jesus Cristo, teve com a Bíblia Sagrada. Eu sou Leandro Cesário e você está aqui no canal Teologia Sincera. Porque, vamos concordar, a teologia precisa ser sincera. Mas a pessoa de sucesso, ela age apesar do medo. Teologia sistemática de Norman Geisler. Ele está contigo e quer te abençoar. Toda a Escritura é inspirada por Deus. A primeira coisa a ser dita sobre o relacionamento do Senhor Jesus com a Bíblia e da Bíblia com o Senhor Jesus é que Jesus Cristo é o tema central de toda a Escritura. Já no início do relato bíblico, ali em Gênesis, que como o próprio nome já diz, significa princípio, encontramos o Senhor Jesus Cristo já ali no início, na queda do homem, na queda da humanidade, no capítulo 13, versículo 15, quando o Senhor Jeová prometeu enviar o Senhor Jesus Cristo para redimir a humanidade do pecado. E ele disse: porém inimizade entre ti e a semente da mulher, e entre a tua descendência e a descendência dela. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Isso o Senhor Jeová disse para Satanás, que estava ali sendo representado pela serpente. Então, ali já no início da Bíblia, é prometido que o Cristo seria enviado, que o Senhor Jesus seria enviado para resgatar a humanidade do pecado. Porque no momento em que o casal desobedeceu ao mandamento do Senhor, que está relatado em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, ao qual o Senhor dos Exércitos disse: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, e nem nela tocarás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Quando o casal desobedeceu a este mandamento, ele verdadeiramente morreu. E a serpente, na verdade o diabo ali, em forma de serpente, ele disse que eles não morreriam. Ele disse que o Altíssimo só mandou que eles não comessem, porque quando eles comessem aquele fruto, que nós não sabíamos qual é o fruto. Muitas pessoas dizem que era maçã, mas nós não sabemos que fruto é esse. O inimigo das nossas almas disse que eles não iriam morrer. O Altíssimo só falou para que eles não comessem, porque no momento em que comessem, seriam iguais ao Senhor dos Exércitos, sabendo distinguir o bem do mal, sabendo distinguir todas as coisas. Mas o demônio, como sempre e até hoje, ele é mentiroso. Ele é mentiroso desde o princípio, ele sempre foi mentiroso. João capítulo 8, versículo 44, o Senhor Jesus disse para os fariseus que afirmavam ser filhos de Abraão, mas que queriam matá-lo. Então o Senhor Jesus disse, João 8, 44, vocês têm por pai ao diabo e querem satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e ele não se firmou na verdade porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Desde o princípio, Satanás sempre praticou a mentira. Ele é o pai da mentira. A mentira tem sua origem em Satanás. A mentira é uma prática maligna. É por isso que nós, como cristãos, não podemos mentir. Efésios, no capítulo 4, versículo 25, diz: cada um de vós fale a verdade para com o seu próximo. Não mintam uns aos outros, visto que somos irmãos em Cristo. Cada um fale a verdade, porque Jesus Cristo é a verdade e Satanás é o pai da mentira. Então ali no princípio, quando ele falou para o casal que o casal não morreria, ele mentiu, porque o casal morreu. Teve tríplice morte. De imediato, a morte espiritual. Eu vou ler uma referência aqui, Colossenses 2, versículo 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões, dizendo que aqueles que se converteram outrora estavam mortos em seus pecados, pois aquele que pratica delitos está morto espiritualmente. Então o homem teve tríplice morte de imediato.
A morte espiritual, por desobedecer ao Senhor. A morte física, que o homem carecia, o homem não morreria. E a morte eterna. A morte eterna, que é a separação do Deus Altíssimo, porque Deus não pode e nunca vai habitar e nem muito menos ser conivente com o pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo para não poder ouvir. O versículo 2 é bem taxativo, mas eis que as vossas iniquidade é pecado, fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que não resplandeça em vocês a luz gloriosa do Altíssimo. O pecado fez separação entre a humanidade e Deus. O pecado separa a humanidade de Deus. Então, no momento em que o homem, especificamente o casal, desobedeceu ao mandamento do Senhor, que era muito simples, ao desobedecer, teve tríplice morte espiritual, a morte física e a morte eterna, a separação eterna do Senhor. Então precisava ser redimido, precisava ter a remissão, que era o resgate da humanidade, para que novamente pudesse ter comunhão com o Senhor dos Exércitos. Então foi prometido já ali o Senhor Jesus, no início do relato bíblico. Então, tendo essa consciência de que o Senhor Jesus é a mensagem central de toda a Escritura, nós podemos afirmar de maneira inquestionável que as Escrituras são essenciais e a única maneira de nos levar à salvação, de nos livrar da justiça divina, porque a palavra do Senhor diz que a alma que pecar, essa morrerá. Então existe a justiça divina. Existe a justiça divina que vem para apagar os nossos pecados e nos livrar do juízo. Lá no último dia, quando serão abertos os livros e o livro da vida. Nosso nome precisa estar escrito no livro da vida. De maneira inquestionável, nós afirmamos que apenas através das Escrituras nós podemos alcançar salvação. João capítulo 5, versículo 39 diz: examinas as Escrituras, porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O Senhor Jesus declarou ainda em Lucas capítulo 24, versículo 44, eu vou ler aqui para vocês. O Senhor Jesus declarou, disse-lhes, foi isto que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. O Senhor Jesus disse isso, que era necessário que tudo se cumprisse a respeito dele do que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era a divisão que o Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada, tinha na época. Era dividido em 3 partes: Moisés, escritos e salmos, que é a Torá, a lei, Ketubim, que são os escritos, e os Nevim, que são os profetas. Hoje em dia o Antigo Testamento é dividido em 5 partes. Pentateuco, que são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, atribuídos a Moisés. Pentateuco, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Mas na época de Cristo era feita a divisão em 3 partes: Moisés, os salmos e os profetas. E o Senhor Jesus declarou que a respeito dele estava escrito e que tudo deveria se cumprir, que realmente tudo se cumpriu. Precisamos fazer então assim como o apóstolo Paulo. Ele disse, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1. Ele quis dizer o que com essas palavras? Façam como eu, imitem a Cristo. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E qual foi o relacionamento do Senhor Jesus com as Escrituras? Qual exemplo ele nos deu? Ele citou diversas vezes as Sagradas Escrituras. O livro dos Salmos e de Deuteronômio foram os mais citados pelo Senhor. Inclusive na tentação no deserto, quando Satanás foi tentá-lo no deserto, após ele jejuar 40 dias e 40 noites, ele usou o quê? As Sagradas Escrituras para combater as artimanhas e os enganos do diabo.
Mateus capítulo 4, versículo 4, ele usou Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, nem só de pão viverá o homem. Dos 39 livros do Antigo Testamento, porque a nossa Bíblia tem 66 livros atualmente, os 27 no Novo Testamento e 39 no Antigo Testamento, a Bíblia dos evangélicos, a mesma Bíblia, a mesma divisão que os judeus usam, nós usamos 39 livros no Antigo Testamento. Desses 39, o Senhor Jesus citou 21. Existem alguns livros apócrifos. A Igreja Católica, por exemplo, tem 7 livros a mais. Judite, 1ª e 2ª Macabeus e alguns outros aí que não me vem à memória agora, não me recordo. O Senhor Jesus não citou nenhum livro apócrifo. Citou 21 livros dos 39 que nós temos na Bíblia que é usada pelos evangélicos. O Senhor Jesus usou a maior parte dos livros ali. O Senhor Jesus citou diretamente o Antigo Testamento 38 vezes. Assim como ele fez na tentação no deserto, ele citou Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não tentareis a Yahvé, vosso Deus. Está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 7 e Lucas capítulo 4, versículo 12. E ele usou linguagem paralela 50 vezes. Paralela como, por exemplo, Mateus capítulo 5, versículo 5, onde ele diz que os humildes herdarão a terra, assim como está registrado em Salmos 37, versículo 11, linguagem paralela. No seu ministério terreno, o Senhor Jesus afirmou que apenas através das Escrituras nós podemos alcançar o reino de Deus. Já citei, João 5,39, examinas as Escrituras porque vocês cuidam ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Quando ele fez a oração sacerdotal ali, orando pelos seus discípulos, João capítulo 17, versículo 17, eu amo essa palavra, ele disse, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Hebreus capítulo 12, versículo 14. A palavra do Senhor diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba, a paz com todos e a santificação. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. João 17, versículo 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós só podemos santificar a nossa vida. E santificar significa simplesmente separar. A pessoa que se santifica, ela está se separando para o Senhor. Está separando para o Senhor o seu tempo, a sua vida, as suas atitudes. Separando para o Senhor as palavras que ela profere. Todo o seu modo de agir de maneira agradável ao Senhor, se separando, procurando viver de maneira agradável ao Senhor. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Este era o relacionamento do Senhor Jesus com as Escrituras. Ele amava as Escrituras, ele estudava as Escrituras. Ele disse, se me amardes, se vocês me amarem, guardarão os meus mandamentos. Está registrado em João, capítulo 14, versículo 15. Ele deu prioridade à prática da palavra do Senhor. Quando tinha 13 anos, que a mãe dele e o pai o esqueceram. E quando voltaram, ele estava no templo fazendo perguntas para os doutores. E os doutores se admiravam da inteligência dele, das respostas inteligentes que ele dava. Muitas pessoas pensam que ele estava ensinando os doutores. Ele tinha 13 anos. Ele estava perguntando porque queria aprender, queria saber a opinião dos doutores em certas questões. E ele perguntava porque tinha sede de saber, tinha sede de estudar a palavra do Senhor, de aprender. E os doutores, eles se admiravam das respostas inteligentes. Olha só, eu vou explicar. Muita gente diz erroneamente que ele estava ensinando os doutores. Ele não estava ensinando. O Senhor Jesus estava fazendo perguntas porque queria aprender. Assim como uma criança. Muitas das vezes, a criança faz algumas perguntas porque quer entender algo. E nós ensinamos e a criança dá algumas respostas muito inteligentes. E a gente fica admirado com as respostas da criança. Ela não está nos ensinando. Mas ela dá umas respostas que a gente vê ali a inteligência da criança. Assim aconteceu com Cristo. Ele se admirava da inteligência que aquele menino de 13 anos tinha. E ele queria aprender com os doutores. Então o relacionamento do Senhor Jesus com a Bíblia foi priorizando o estudo e a prática, principalmente a prática da palavra de Deus. Ele declarou que estudando a palavra nós não erramos. Mateus capítulo 22, versículo 29, ele disse,
sobre os fariseus. Eles erram porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Porque você precisa conhecer a palavra de Deus e praticá-la. Precisa ter contato com o poder de Deus. Através de quê? De oração. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18. O apóstolo nos orienta. Inspirado pelo Senhor, ele diz: cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. 2 Pedro ainda, capítulo 2, versículo 20 e 21. Eu vou ler aqui para vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos ou inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Como nós vimos, o Senhor Jesus deu total prioridade ao estudo da Bíblia Sagrada, ao estudo das Sagradas Escrituras. Em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 30, o Senhor Jesus compara aquele que ouve as palavras dele, aquele que tem contato com as palavras dele e não pratica, ao homem que edifica a casa sobre a areia. Porque quando cai a chuva, bate a tempestade e as águas, a casa cai e é grande a sua queda. E aquele que ouve a palavra do Senhor e a pratica, o Senhor Jesus comparou ao homem que edifica a casa sobre a rocha, que pode bater a tempestade, descer a chuva, bater as águas, as ondas, e a casa continua firme, porque está edificada sobre a rocha. Se você direcionar a sua vida na palavra de Deus, assim como o Senhor Jesus nos deixou exemplo e ensinamento, você não será abalado. Agora, esse foi o relacionamento do Senhor Jesus com a Bíblia. Ele deu total prioridade ao estudo da palavra dele. Estudo e prática da sua palavra. Que proveito a Bíblia Sagrada tem para a nossa vida, para a nossa família? Que proveito ela tem na sociedade? A própria Bíblia, que tem resposta para todas as coisas, responde a esse questionamento. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A Bíblia Sagrada tem o poder de transformar a sociedade para melhor, de transformar a sua vida e os seus dilemas para melhor, a sua família, de influenciar os seus filhos para o bem, para o caminho correto, para o caminho de paz e principalmente de guiar a humanidade para o reino de Deus, para que seja feita a vontade de Deus aqui na terra, já enquanto estamos vivos, assim como no céu, porque o reino de Deus já é chegado e ainda não. O reino de Deus já está entre nós e vai ter a sua completude, vai ter a sua concretização assim que o Senhor Jesus arrebatar a igreja. E saiba de uma coisa, o arrebatamento da igreja está próximo. Eu não posso deixar de te dizer. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Você gostou? Dê um like, se inscreva no canal para ficar por dentro das novidades, ative o sininho. Graça e paz, até a próxima.